De pé ainda, irmão, pegue a sua Bíblia, dá um beijo nela e diga: bendita palavra do Senhor, aleluia. Diga para o Senhor: sem essa palavra, Senhor, eu estou desorientado. Mas com essa palavra eu tenho a direção do Deus. Abra ela aí no livro de Atos, capítulo 8, verso 26 em diante, amém, irmãos? Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a entrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cadace, rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouvindo o homem lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e assentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matador, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de que o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegando a um lugar onde havia água, o eunuco disse: olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Senhor, nós oramos pela tua palavra. É ela quem fala conosco. Eu sou apenas aqui um anunciador dela, Senhor. Eu peço que o Senhor nos dê sabedoria para que a sua palavra possa ser ministrada aos nossos corações. Fala conosco através da tua palavra, que toda honra e toda glória seja dado a ti, Senhor. Amém. Podeis sentar, queridos. Aleluia. No verso 37, disse Filipe: você pode, se crer de todo o seu coração. Então, é aqui que está o tema dessa mensagem, irmãos. Crer de todo o coração. Amém, irmãos? Interessante, querido irmão, que existe no mundo muitas credulidades. Existe no mundo muitas pessoas que creem em que nada valem, em coisas que não têm sentido, em coisas que não solucionam. Muitas pessoas creem em coisas que não resolvem nada. Muitas pessoas creem em coisas que não satisfazem a sua alma. Continuam doentes de alma. O que sara a minha alma, o que sara a sua alma, é a palavra, é Cristo. E quando revelado em nós, muda a nossa história. Amém, irmãos? Saímos do estágio de religioso e passamos a cumpridor da palavra de Deus. Esse homem, esse eunuco, a Bíblia diz, um homem de uma situação boa, um representante de uma rainha. Ele foi a Jerusalém para adorar a Deus. E a Bíblia diz que de volta, alguma coisa estava movendo no seu coração, alguma coisa estava borbulhando dentro daquele homem. O livro do profeta Isaías. Ele queria entender exatamente
esse texto, ele foi levado como ovelha para o matadouro. Ele queria entender de quem estava falando o profeta, se era de alguém ou se era dele mesmo, do profeta Isaías. Então havia uma dúvida. Aquele homem estava no culto, aquele homem estava vindo de uma reunião, aquele homem estava vindo de uma adoração, de um louvor tremendo como esse, de uma adoração tremenda como nós tivemos aqui. Saiu para sua casa, na sua carruagem, mas aquele homem não estava entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo na sua vida. Entrou vazio, adorou. Abaixaram o meu retorno, altei um pouquinho, por favor. Querido, entrou vazio e saiu novamente vazio. E algo moveu na vida daquele homem. E aquela situação estava... Obrigado, irmão. E essa situação estava incomodando o coração dele. Infelizmente, muitos não têm se atentado. Muitos não têm acordado pela frieza que há na sua vida espiritual. A frieza que está sobre a sua mente, sobre o seu coração. Um homem que era fervoroso, que orava todos os dias, agora não tem mais sede nem fome de oração. Um homem fervoroso que lia a Bíblia constantemente, não tem mais expectativa, não tem mais fome da palavra de Deus. Um homem que jejuava, independente da situação, estava sempre se colocando na presença do Senhor em jejum e oração. Mas de repente há uma frieza. E eu gosto, pela manhã o Senhor trouxe algo no meu coração. Aqui no verso 26, um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul. O sul do nosso país, querido irmão, quando se fala de sul, lembra-se logo do frio. E esse homem estava um pouco frio. Quantos estão frios espiritualmente? Quantos estão frios? E há esperança para aquele que está frio, porque quem está frio tem uma esperança de se tornar quente, amém, irmãos? E eu tenho uma boa notícia para você: se você crer, o Senhor pode derramar fogo sobre a sua alma nesta noite, e o mover do Espírito Santo pode reacender a sua vida, e você voltará a ter vontade de orar, voltará a ter vontade de ler a palavra de Deus. Mas a sua vida não vai ser mais a mesma se você crer de todo o seu coração. Então esse homem, irmão, eunuco, apesar de regressar de uma adoração em Jerusalém, apesar de estar voltando, a Bíblia diz que ele sentia-se vazio. Por quê? Por que esse sentimento estava sobre a sua vida? Porque ele não conhecia verdadeiramente a palavra de Deus. Amém, irmão? Esse homem era religioso. Esse homem, ele simplesmente tinha uma vida de religiosidade. Mas um religioso que adorava, contudo, não havia crido ainda de todo o seu coração. E é sobre isso que eu quero falar, irmão. Como é que surgiu novamente crer de todo o seu coração? Como é que surgiu isso na vida desse eunuco? Antes de eu entrar nesse assunto, eu quero abrir aqui um parênteses, queridos irmãos, e falar um pouco sobre crise de oração. E lembrando do profeta Jonas, a crise no qual esse homem mergulhou, a crise no qual Jonas mergulhou, chama-se crise de oração. E esse homem, querido irmão, Jonas, não conseguia mais orar. Então, pastor, o que acontece quando nós não oramos? O que acontece quando deixamos de orar? Diga comigo: entramos em crise. Mais forte, diga: entramos em crise. Amém, irmão? Você já se perguntou por que a Bíblia insiste tanto que oremos? Por que a Bíblia fala tanto de oração? Você já se perguntou, irmão? A Bíblia diz que para Paulo a oração não era opção. Para Paulo a oração era uma questão vital. Para Paulo a oração era uma questão imprescindível. Para Paulo a oração era uma questão de sobrevivência. Se eu sou um homem de oração, eu consigo romper em qualquer área da minha vida. Amém, irmãos? Para a igreja de Tessalônica, Paulo escreve em 1 Tessalônica, não precisa abrir, capítulo 5, verso 17: orai sem cessar.
Para a igreja de Roma, Paulo escreve Romanos 12:12: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai em oração. Para a igreja de Éfeso, Paulo escreve em Efésios capítulo 6:18: ora em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica dos santos. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Jesus tinha uma disciplina rigorosa em oração. A Bíblia diz que quando Jesus começa o seu ministério, ele começa tirando 40 dias de oração. Sobe para o monte para orar. Por diversas vezes o Senhor sai da multidão. Por diversas vezes o Senhor sai dos holofotes. Por diversas vezes o Senhor entra em uma situação de oração entre Ele e Deus. Nós queremos os holofotes, nós queremos sobressair, nós queremos, porque isso faz parte do nosso ego. Mas o conselho é: saia dos holofotes, aprenda a andar no brilho das pedras, aprenda a andar sobre o sucesso, quando eu tenho uma vida de oração a Deus. Lúcifer caiu porque não aprendeu a andar no brilho das pedras. E eu tenho uma boa notícia para você, irmão: aonde você colocar a sua mão vai prosperar, aonde você colocar os seus pés, Deus vai te dar por direito e por herança. Deus te deu as coisas maravilhosas dessa terra. Mas ouça algo, por favor: aprenda a andar sobre o sucesso que Deus vai te colocar. Aprenda a andar sobre o brilho das pedras, onde Deus vai te colocar. Porque o que Deus tem para mim e para você é algo tremendo. O que Deus tem para nós é algo do céu. O que Deus tem para nós é uma família abençoada. O que Deus tem para nós é um casamento abençoado. O que Deus tem para nós é a nossa empresa bombando, o nosso ministério bombando. Mas eu tenho que aprender a andar no brilho das pedras. O sucesso não pode me corromper. O sucesso não pode te corromper. Amém, irmãos? Glória a Deus, você está me entendendo? O profeta Jonas entrou nessa crise. O profeta Jonas, porque deixou de orar, deixou de buscar a Deus. Não deixe de buscar o Senhor. Ele é a fonte do seu sucesso. Quando Deus chama Josué para o ministério, quando Deus chama Josué para suceder Moisés, Deus fala algo tremendo para aquele jovem: medita na palavra dia e noite, para que sejas bem sucedido. O segredo do sucesso de Josué estava exatamente em cumprir o mandamento do Senhor. O seu segredo e o meu segredo será sempre estar com o nosso joelho no chão e a nossa boca no pó, porque Deus vai nos colocar sobre coisas grandes. Você crê nisso? Diga amém. Aleluia. A igreja primitiva, irmão, no livro de Atos capítulo 1 verso 14, Atos 2:42, fala de uma igreja que nasceu numa atmosfera de oração. Fala para a tua esposa que está do seu lado: vamos orar, querida. Se é o seu irmão e amigo, fala: vamos orar. Diga: oração não caiu da moda. Diga: a moda é oração. A moda é oração, não é, pastora Jennifer? A moda é oração. Queridos irmãos, tudo que você for fazer, adoce isso, embase isso em oração. Amém, irmão? O nosso grande erro, por isso que muitos estão caindo, por isso que muitos estão deixando, homens fortes, usados por Deus, empresários, por isso que muitos estão deixando o reino de Deus, por isso que muitos estão se lambuzando no mundo, e muitos estão caindo, simplesmente porque estão deixando a oração para segundo plano. Por favor, querido irmão, ouça o que o Espírito Santo está falando. Ore, pague um preço de oração. A sua história vai mudar, a sua vida vai mudar, se você mudar o seu contexto, seu conceito com relação à oração.
A oração é vital. A oração é uma questão de sobrevivência nesse mundo espiritual. Aqueles que oram, os problemas vêm, são abatidos sim, mas não são vencidos, porque o Senhor lhe fortalece. Amém ou não? Amém ou não, irmão? Resultado de quem não ora: primeiro, em vez de responder o sim para Deus, em vez de responder eis-me aqui, diz para Deus: Senhor, não conte comigo. Foi exatamente isso que Jonas fez. Deus manda Jonas para Nínive, mas Jonas pega o barco para o lugar contrário daquilo que Deus tinha falado. A ordem era uma, mas quando nós não oramos, quando nós não estamos debaixo da oração, nós pegamos a direção para o outro rumo, e aí quebramos a cara, irmãos. Outra coisa de quem não ora: perde o senso de direção. Outra coisa de quem não ora: deixa de ser agente de bênção para ser causa do problema ou do sofrimento das pessoas que caminham e viajam conosco. Fala comigo: eu não quero ser causa de problema na vida de ninguém. Diga isso comigo, por favor. Diga: eu quero ser bênção. Mais forte, diga: eu quero ser bênção. Em nome de Jesus, eu sou bênção na vida dos meus irmãos. Olha para a direita ou para a esquerda e fala: irmão, eu sou bênção na tua vida. Diga: eu não quero ser pedra de tropeço para você, não. Olha nos olhos dele, diga: eu quero ser bênção para você. Mas para isso acontecer, eu preciso ser um homem de oração. Amém? Quando nós não oramos, quando há ausência de oração, nós somos indiferentes. Nós nos tornamos pessoas indiferentes. Felipe não foi indiferente, sabe por quê? Porque Felipe estava cheio do Espírito Santo. Tanto é que Felipe, irmão, corria atrás de uma carruagem, e depois do ministério da palavra, depois que ele pregou para o eunuco, a Bíblia diz que ele foi transladado. Olha para mim, deixa a porta de lado, por favor. Não posso perder para a porta hoje. Amém, pastor? Aleluia, glória a Deus. Então, queridos irmãos, Felipe foi transladado. Por quê? Por que Deus escolheu Felipe para pregar para aquele eunuco? Porque com certeza Felipe era um homem de oração. Amém, irmão? E como, pastor, que surgiu a fé na vida desse eunuco? Primeira coisa, irmão, ele ouviu a Felipe. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 10, verso 14. Como, pois, ouvirão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos pés do que anunciam as boas novas. Eu gosto desse texto, irmãos. Verso 16: no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Verso 17: consequentemente, a fé vem por quê, irmão? A fé vem por ouvir a mensagem, aleluia. E a mensagem ouvida mediante o quê? A palavra de Cristo. Então, como que surgiu a fé verdadeira no coração, na vida desse homem, desse eunuco? Porque ele ouviu a voz de Deus através de Filipe. Outra coisa, como que surgiu a fé verdadeira na vida do eunuco? Porque ele gerou nele interesse. Graças a Deus que você está aqui hoje, amém? Amém? Vira para o seu irmão: graças a Deus porque você está aqui hoje. Isso é interesse da palavra de Deus. Consequentemente, Deus vai te abençoar, aleluia, porque houve um interesse, aleluia. Outra coisa importante, como surgiu a fé verdadeira na vida do eunuco? Procurou entender a palavra de Deus. Opa, olha para mim, por favor. Para de dizer que você não está entendendo nada. Todas as vezes que você dizer ou disser: não estou entendendo, ah pastor, eu leio, mas não entendo. Para com isso.
Nós temos o autor, que é o Espírito Santo de Deus, que vai clarear a nossa mente, e você vai entender a palavra de Deus, sim. Para de dizer que não entende. Isso é uma desculpa para parar de ler a Bíblia. Porque a Bíblia nos diz, 2 Coríntios, vamos lá correndo rapidinho, por favor. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. O Deus desse século, ou Deus desta era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam o que, irmão? A luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Verso 6, pois Deus disse, das trevas resplandece a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Depois você lê até o 18, por favor. Querido irmão, procure entender. A Bíblia diz que o eunuco, olha para mim por favor, ele perguntou: como posso entender se não tem quem me explica? E aí que entra, irmão, o discipulado. Aí que entra a célula. Pergunte na célula, interaja. Não entre mudo e sai calado, não. Pergunte. O que é isso? Que texto é esse? Se o líder não souber, ele vai procurar o seu pastor. Se o pastor não souber, vai procurar o bispo. Se o bispo não souber, vai procurar o apóstolo. E assim vai até chegar em Cristo. Mas eu te garanto uma coisa: vai ter resposta. Nós não somos o dono da verdade. Não é pecado dizer que você não sabe, que eu não entendi também. Mas quando nós abrimos o nosso coração, me ensina, me ajuda, Deus traz uma solução. Sabe qual que é o nosso grande problema, irmão? É que nós não estamos procurando entender. Estamos abrindo no Salmo 91 e deixando lá na estante, né? Que agora não tem mais nem estante, é um negócio pregado na parede, porque agora tudo é LED. Graças a Deus não tem mais nem espaço para botar a Bíblia no Salmo 91. Não crie esse espaço mais. Amém, irmãos? A Bíblia por si só é um livro comum, mas quando nós a lemos é boca de Deus falando conosco. E aí a coisa muda na nossa história. Aleluia. Então eu preciso gerar interesse, eu preciso buscar interesse. E aí, irmão, nossa igreja é tão linda e tão maravilhosa que tem a escola de líderes. Amém? Segundo, a base da fé verdadeira é Jesus Cristo. Como é que esse homem creu de todo o coração, pastor? Porque Felipe não inventou historinha. Felipe não inventou historinha. A Bíblia diz que ele pega a mensagem já de Isaías. E aí de Isaías ele pega o gancho e fala de Cristo. E com certeza fala que Jesus morreu para salvar-nos dos nossos pecados. Quem sabe Felipe falou para aquele eunuco: olha, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, Jesus Cristo morreu. Está falando de Jesus. E aquele eunuco se converteu naquele momento. Aleluia. Felipe não inventou historinha, Felipe falou de Jesus. Outra coisa, irmão, o eunuco creu em Jesus. Através do profeta, através do discípulo, através de Felipe, o eunuco creu na palavra do Senhor. E outra coisa importante: como podemos crer em Jesus? Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, por favor. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, diga amém. E não de lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança em um futuro, aleluia. Verso 12: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão. Quando o que, queridos irmãos? Quando o que? Quando me procurares de todo o vosso
coração. Amém, irmão? Está dando para entender como posso crer em Jesus? Eu não posso crer em Jesus somente por crer. Eu não posso crer em Jesus somente por uma religião. Eu não posso crer em Jesus somente porque eu gosto de andar com os crentes. Eu não posso crer em Jesus somente por dizer que sou crente. Não, eu tenho que crer de todo o meu coração. Querido irmão, é preciso crer de todo o coração. Olha o que diz Romanos 10:10, também fala sobre isso. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será o quê? Aleluia, irmão. Glória a Deus. Olha o que diz Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, verso 23. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será o quê? Feito. Então, queridos irmãos, para muitas pessoas é mais fácil ter. Para muitos é mais fácil ter, para depois crer. É muito mais fácil eu ter a minha casa, porque assim eu digo: Senhor, quando eu tiver a minha casa, eu vou abrir uma célula. Senhor, quando eu tiver o meu carro, eu vou evangelizar. Senhor, quando eu tiver com o meu casamento abençoado, aí eu vou para a igreja, aí eu vou fazer inscrições do Bem Pertinho. Senhor, quando os meus filhos estiverem bem, aí eu vou liberar R$150 para ir lá para o Conectados. Ô irmão, não é preciso ter, é preciso crer para depois ter. Amém, irmãos? Porque quando eu creio para depois ter, eu estou dizendo: Senhor, eu vivo a tua palavra. E nós estamos invertendo as coisas, irmãos. Nós queremos ter. A nossa boca sempre abre: eu preciso disso, eu preciso daquilo. Olha, eu não vivo sem aquela roupa, sem aquela bolsa, sem aquele sapato, sem aquele carro, sem aquela chuteira cravo daquele tamanho. Ô meu irmão, eu preciso crer, porque Deus está movendo em nossos corações nesse tempo fé, para crermos, e assim nós teremos. Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho uma boa notícia para você nesta noite, irmão. Se você crê, você vai ter o seu casamento ajustado, você vai ter o seu filho na sua casa, você vai ter, meu irmão, seu carro sim, a sua casa. Mas eu preciso primeiro crer. Creia na palavra de Deus. Creia que o Senhor te chama hoje para fazer um concerto com Ele. Creia que o Senhor é o Deus que pode operar na tua casa. Creia que o Senhor pode fazer desse câncer uma história de avivamento na sua vida. Essa semana passada nós fizemos uma convocação na geração para orarmos pela irmã do nosso discípulo amado divino. A sua irmã estava morrendo lá em Pirinópolis. Os médicos já tinham dado por encerrado, não é isso, querida? Cadê a Keila? Era isso ou não era? Já tinham falado: não tem mais jeito, já fizemos o que tínhamos que fazer. Mas ele me disse: pastor, eu peguei o carro para ir buscar minha irmã, porque eu ia fazer a minha parte. Se fosse para morrer, eu iria buscá-la, mas eu ia me mobilizar em alguma situação. Mas antes dele sair de Goiânia, o Espírito Santo mandou ele ir no hospital, conversar com alguns médicos, porque não tinha UTI. Quem já enfrentou essa situação por aí sabe. Mas Deus moveu. Ele teve uma palavra, houve resistência, e ele foi buscar a sua irmã. Trouxe ela para cá, estou resumindo a história. Passou quantos dias internada, entubada? 7 dias. 7 dias entubada, inchada. Mas aí, queridos irmãos,
Quando nós oramos debaixo de uma palavra de Deus, Deus moveu, e no 7º dia, número de Deus, ação de Deus, aquela mulher começou a desinchar, voltou a falar, e Deus moveu. E essa semana Ele levou ela para sua casa, está lá dando de mamar para o seu filho que nasceu, para a honra e glória do Senhor. Ouça, irmão, creia, creia. O diabo pode te dar uma notícia, mas a Bíblia diz: crê e será salvo tu e a tua casa. Crê que a sua história será mudada. Crê que o seu casamento será mudado. Crê que o seu filho será restaurado. Crê que essa depressão não vai permanecer na sua casa. Crer. Amém, irmãos?